Paz seja nesta casa. Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25. A parábola das 10 virgens. E o Senhor Jesus continuou falando: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, há de vir. A parábola dos talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam um talento, disse:
Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O juízo final. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Conspiração contra o Senhor Jesus, capítulo 26. E aconteceu que, quando o Senhor Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem o Senhor Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço
entre o povo a unção do Senhor Jesus na casa de Simão. E, estando o Senhor Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor e derramou-lo sobre a cabeça. Quando o Senhor Jesus estava assentado à mesa, os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. O Senhor Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Está sendo referido aqui Senhor Jesus. Judas trama entregar o Senhor Jesus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. A Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto do Senhor Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E o Senhor Jesus disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como o Senhor Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se o Senhor Jesus à mesa com os 12, e, comendo eles, disse o Senhor Jesus: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles entristeceram-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor Jesus? E ele respondendo, e o Senhor Jesus respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas Iscariotes, o que o traía, disse: porventura sou eu, mestre? E o Senhor Jesus disse: tu o disseste. E quando comiam, o Senhor Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu, o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é advertido.
Então o Senhor Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe o Senhor Jesus: em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. O Senhor Jesus no Getsemane. Então chegou o Senhor Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E, indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E, deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem, o Senhor Jesus, será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. A prisão do Senhor Jesus. E, estando o Senhor Jesus ainda a falar, eis que chegou Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se do Senhor Jesus, disse Judas Iscariotes: eu te saúdo, mestre, e beijou. O Senhor Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão do Senhor Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com o Senhor Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então o Senhor Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram
Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse o Senhor Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Então todos os discípulos, deixando o Senhor Jesus sozinho, fugiram. O Sinédrio julga ao Senhor Jesus, e os que prenderam ao Senhor Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra o Senhor Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? O Senhor Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe o Senhor Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, o Senhor Jesus, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam socos, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Pedro nega o Senhor Jesus. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Repetindo: tu também estavas com o Senhor Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E Pedro negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou Pedro a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras do Senhor Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, Pedro, chorou amargamente. Capítulo 27. O suicídio de Judas Iscariotes. E
chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra o Senhor Jesus para o matarem, e, maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas Iscariotes, o que o traíra, vendo que o Senhor Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E Judas Iscariotes, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até ao dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara, o que falara o profeta Jeremias, dizendo: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que fui avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor Jeová determinou. O Senhor Jesus é interrogado por Pilatos, e foi o Senhor Jesus apresentado ao governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe o Senhor Jesus: tu o dizes. E, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? Nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Pilatos, avisado por sua mulher, diz o título, e estando Pilatos assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matasse o Senhor Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo.
considerai isso. E, respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar ao Senhor Jesus, entregou-o para ser crucificado. A zombaria dos soldados, diz o título. E logo os soldados do governador, conduzindo o Senhor Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo o Senhor Jesus, o cobriram com uma capa de escarlate, e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, e em sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo no Senhor Jesus, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. A crucificação do Senhor Jesus. E, quando saíam, encontraram um homem sireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas o Senhor Jesus, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com o Senhor Jesus 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam do Senhor Jesus, balançando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E, da mesma maneira também, os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E repetindo, e desde a hora sexta, que é por volta de meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, que são 3 horas da tarde. A morte do Senhor Jesus. E perto da hora 9, por volta de 3 horas da tarde, exclamou o Senhor Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana,
dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E o Senhor Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus, verdadeiramente este é o Filho de Deus, verdadeiramente este é o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido ao Senhor Jesus desde a Galileia para o servir. Então as que estavam, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, o sepultamento do Senhor Jesus. E, vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo do Senhor Jesus. Esse foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo do Senhor Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José de Arimateia, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Então, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor governador, lembra-nos. Senhor governador, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite, o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. Assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como o entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Capítulo 28. A ressurreição do Senhor Jesus. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor Jeová, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo,
pois eu sei que buscais ao Senhor Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Venham, vejam o lugar onde o Senhor Jesus estava. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. E, saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E, indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que o Senhor Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então o Senhor Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galileia, e lá me verão. O relato dos guardas, diz o título: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes do sacerdote todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido, pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. A grande comissão e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que o Senhor Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se o Senhor Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Repetindo: e chegando-se o Senhor Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz
seja convosco. Palavras do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria, segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes, para que entre no teu coração, paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Paz seja nesta casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, ó Senhor, nosso Deus, entramos agora na tua presença para te agradecer pela conclusão da gravação do Evangelho segundo escreveu São Mateus, ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, e que isso seja para a honra e glória do teu nome e para a honra e glória do nome santo do teu Filho amado, o Senhor Jesus, o Cristo, o nosso eterno Salvador. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, todos os anjos presentes, serafins e querubins, a todos os anciãos, a todos os presentes, eu venho neste momento, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa gratidão vem através do teu Espírito Santo, ó meu Deus e meu Pai. Eu venho a te agradecer neste exato momento, hoje, dia 30 de março do ano de 2025, ó meu Deus e meu Pai. Eu venho te agradecer pela conclusão da leitura, da gravação de toda a Bíblia, para a glória do teu santo nome e para a glória do santo nome do teu Filho, o Senhor Jesus, o Cristo, que foi feita sob a direção do teu Espírito Santo, com a unção do teu Espírito Santo, desde Gênesis até Apocalipse, ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, desde a criação até a revelação. Eu te agradeço pela conclusão da leitura e gravação de toda a tua palavra, ó Deus. Eu sei que o Senhor esteve presente, o teu Espírito Santo esteve presente, anjos estiveram presentes também, para me ajudar, nos ajudar a concluir este trabalho, que não é um trabalho, mas é uma alegria falar da tua palavra, recitar a tua palavra, ó Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Tu és o nosso Deus eternamente e cremos no teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para a salvação das nossas almas, ó grandíssimo e eterno Senhor Jeová. Glórias ao teu santo nome.